Então, ter o Dr. Willy aqui nessa noite é uma grande honra para nós. O Dr. Willy é médico formado aqui na Faculdade de Medicina em Sorocaba, que é da PUC, São Paulo, em 1987. É especialista em cirurgia pediátrica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Tem mestrado e doutorado em cirurgia pela Unicamp, tem pós-graduação em administração de serviços em saúde pela PUC, é diretor administrativo da Pró-Infância Clínica Infantil aqui em Sorocaba, foi coordenador de marketing da Unimed de Sorocaba de 1999 a 2012, curso MBA de marketing na ESPM, é palestrante na área de marketing para a saúde, coordenador do seminário de marketing de médicos superior, o verdadeiro marketing do médico. Gostaria de receber aqui uma salva de palmas para o Dr. Willy. Em 1987, eu estava no 6º ano da faculdade de medicina e tive a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos. Ficamos lá 4 meses e, na volta, tive a oportunidade de conhecer esse lugar aí. Eu nunca tinha ido. Foi a minha primeira vez. E a primeira vez a gente nunca esquece. Eu estou falando da Disney. Tá? E quando nós entramos na Disney, dei de cara com essa avenida. E lá no fundo estava o castelo da princesa, que eu nem sei que princesa é. Cinderela. Mas aquilo me trouxe um negócio, um aperto, e eu vi que tinha coisas que estavam acontecendo comigo naquela hora, que eu falei, caramba, eu preciso dividir isso com alguém. Eu preciso falar isso para alguém. Foi tão surpreendente aquilo que eu tive na minha primeira vez, que foi muito diferente. Nunca tinha sentido uma coisa daquela. Eu queria contar para todo mundo, na época não tinha celular, não dava para ligar para o meu pai, para minha mãe e tal, tinha que guardar isso para mim, porque era uma coisa que eu não conseguia transferir para as pessoas, porque eu lembrava da musiquinha no domingo, que falava da Disney, e para a gente assistir os desenhos. Eu estava ouvindo esses desenhos, essa música. Isso foi muito marcante para mim. E por isso que eu estou dando esse exemplo. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, caramba, já era médico, me formei, fui fazer residência. Primeiro fui para o exército, voltei para a residência. E aí falei, será que a gente não consegue fazer ou proporcionar para os nossos pacientes o mesmo tipo de experiência? Ou talvez as mesmas emoções? Será que a gente não consegue fazer isso? De tanto que a gente trabalha, a gente acabou de ouvir que trabalha. Mas dá para fazer isso, e não importa se isso é no pronto-socorro, no consultório, aonde for. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e fui estudar, porque eu já estudo esse assunto já há mais de 20 anos. E sabe onde é que eu encontrei uma resposta? Não foi nos professores de recursos humanos, nada. Eu vi que eu precisava ser um médico mais completo. Não basta mais ser um médico tecnicamente competente, porque hoje o cliente mudou, o paciente mudou, as pessoas mudaram. Então, para a gente poder falar de um médico mais completo, que é um médico que atende com o objetivo de dar as mesmas experiências para os seus clientes, para os seus pacientes, eu comecei a comparar as estratégias de marketing dos últimos 30 anos, principalmente dos autores mais importantes, e comecei a fazer uma comparação para o médico. E vi que essas estratégias que tinham no mercado, a gente podia usar algumas coisas delas para nós. E a gente nunca foi treinado para isso, a gente foi treinado só para ter conteúdo. Aliás, se vocês forem em algum congresso, veja a programação. Lá só tem conteúdo técnico, como eu faço, como eu corrijo, como eu trato, como eu opero. Mas ninguém fala como eu vendo tudo isso que eu aprendi. Ninguém fala como eu faço com as pessoas, para que as pessoas entendam que eu sei aquilo, porque eu não posso fazer propaganda. Aliás, eu acho que propaganda para nós não bate, não cola para médico. Nós não precisamos disso, a nossa maior propaganda é o mercado. Eles falam disso, de nós para um para o outro. Eu vou mostrar por quê. Então, nós vamos falar sobre isso, dessas estratégias do marketing comparado, traduzido do mercado tradicional para o médico. Como é que isso fica para o médico?
E eu fui achar esses dois economistas, o Pine e o Gilmore, e falaram assim: olha só, eu tenho um produto aqui que é uma commodity. Eu tenho qualquer coisa, um produto, um serviço que é simples. Eu beneficio esse produto, eu melhoro esse produto, eu coloco um valor agregado nesse produto até que ele me chega num produto que provoca um estágio ou um estado de experiência naquela pessoa para a qual eu quero vender. E esse estado de experiência, quanto melhor essa experiência, maior a diferenciação desse produto, que é o que eles advogam. E quanto maior a experiência, maior a diferenciação desse produto, maior é o premium que esse produto, esse serviço tem. Alguma vez alguém falou isso para a gente na faculdade? Quanto mais eu estudo, melhor eu fico e melhor eu posso vender aquilo que eu tenho? Ninguém fala isso para nós. Mas quanto mais diferenciado eu for, mais premium, que é o nome que se fala no marketing, mais premium eu tenho. A gente tem vinho premium, nós temos caneta premium, nós temos bolsa premium, carro premium, mas não temos médico. Ou se tem, a gente não sabe o que é. Acabamos de ver aqui que, como é que eu cobro? Existe uma maneira de fazer isso. A gente faz um treinamento nosso seminário o dia inteiro, uma das aulas é como você cobra. Aliás, está no código de ética, está no meu orçamento, está lá no código, está escrito: o médico tem que combinar com o paciente previamente o seu valor. E a gente faz isso? Não, deixa depois que eu cobro. Está errado. Estrategicamente, tecnicamente está errado. Por isso que não funciona. Depois eu vejo quanto é. Não vê não, eu vou comprar um negócio que eu não sei quanto é. Como é que eu vou fazer? Do ponto de vista prático, não tem. Agora, toda essa experiência me leva a uma situação que a gente chama de valor, que não é mais preço. E esse valor, ele pode ser superior em função do beneficiamento daquilo que eu fiz para o produto ou para o serviço. E esse valor, o Philip Kotler, por exemplo, que é um dos grandes autores de marca e no mercado de estratégia, ele chama de brand equity, que é um valor, não é um valor simples, é um valor superior. É um valor do patrimônio do produto, do patrimônio daquele serviço que nós estamos vendendo. Por isso que chama brand equity, no inglês significa um valor superior, não basta mais ter valor. E aí o que acontece? Ele também falou que, além da preocupação nossa com o valor superior, eu preciso, olha só, economista falando isso, eu preciso me conectar com os meus clientes para que eu tenha deles a lealdade. Para nós, a palavra lealdade significa o quê? Fidelidade. Eu atendo o paciente hoje, mês que vem ele volta, 6 meses ele volta, ou não precisa ser ele, pode ser o pai dele, pode ser alguém que ele indicou, pode ser alguém, alguma pessoa da roda do circuito social, profissional dele. E a gente não dá valor para isso. Então, essa conexão é importante. Aí, você fala, mas a fidelidade é importante, a fidelidade é fundamental para a gente manter a imagem da nossa marca. E aí, a fidelidade depende do que a gente fala, o quê? Da percepção. E a percepção é a capacidade que as pessoas têm de entender e codificar isso que a gente chama, nós já que estamos num evento de médicos, na nossa neocórtex, que é a parte do cérebro estudada mais recente, a mais nova. É no neocórtex que a gente aprende as coisas e passa para o sistema límbico para a gente sentir as coisas. Uma vez percebido, eu já vi, na fotografia não sei quem viu a moça, ou quem viu a velha, ou quem viu as duas, ou quem não viu nada. Quem não viu nada? Precisa ter vergonha. Falar, quem viu a moça? Quem viu a velha? Quem viu os dois? É a percepção. Aquilo que o seu cérebro dá mais importância é aquilo que ele percebe. Então entenda que o paciente, o nosso cliente, ele vai entender as coisas que eu coloco para ele, baseado nos conceitos que ele tem, na cultura dele, naquilo que ele aprendeu e nos paradigmas que ele vem trazendo desde que ele nasceu, desde a família dele, a língua, religião, costumes, comida, roupa, etc. Então o que a gente faz? Só que essa percepção de valor depende de 3 quesitos principais. No mercado a gente fala o QSP, que é o que diz o próprio Kotler. A qualidade, o serviço e o preço. Enquanto a qualidade e o serviço melhoram a percepção, aumentam a percepção de valor do cliente, o preço, de um modo geral, ele abaixa a qualidade, ele abaixa a percepção de valor. Isso não é verdade 100%, porque depende muito do posicionamento de mercado que a gente tem. Se a gente tem um posicionamento de mercado fixo, que eu determino a minha política de preço daquele jeito, aí eu posso pôr o preço que eu quiser. Ele não vai ter tanta influência na percepção do cliente, porque é isso que faz ele se tornar fiel. É a percepção que ele tem do que eu faço, não do que eu sou. Como diz o Sam Walton, não importa o que você é, o que importa é o que você pode fazer por mim.
Por isso que na camisa das moças lá do Walmart está escrito, nos Estados Unidos, may I help you, aqui no Brasil é, posso ajudá-lo? Porque não importa se é o gerente, se é a moça do café, não importa quem é. Eu quero saber onde é que está o tal do achocolatado que vocês tiraram do lugar. Pode ser o vice-presidente do Walmart, eu quero saber onde que vocês colocaram, que vocês mudaram. É isso que eu quero saber. E o que a gente fala? Que a percepção de valor, que é onde vai chegar o nosso tema aqui agora, ela é fundamentalmente, ela é praticamente no DNA dela, da percepção de valor, influenciada e influenciada pela concorrência. Isso significa, já tem um colega que fala que ainda não revogaram a lei da oferta e da procura. Quanto mais tem, custa menos. E o que você precisa fazer? Você precisa começar a bolar estratégias de diferenciação. Isso é o que a gente não aprende. Então, os dois, tanto a percepção de valor quanto a concorrência, um interfere o outro. Isso faz com que eu tenha mais dificuldade de me estabelecer no mercado. E eu tenho que procurar novas alternativas, novas estratégias para fazer o quê? Como é que eu vou fazer os caras verem que eu sei fazer isso? Eu só vou em congresso que me ensina a fazer, não vou em congresso que me ensina a vender o que eu tenho, né? Vender do ponto de vista comercial mesmo. E aí, já que a gente está falando de concorrência, hoje, a estatística da demografia médica é um estudo que o CRM faz junto com o CREMESP, o Conselho Federal, junto com o CREMESP, e com o pessoal de estatística da USP, lançado em março desse ano, nós já somos mais de 452 mil médicos no Brasil. Você vai falar assim, a gente precisa de mais médico? A gente não precisa de mais, mas a gente tem muito médico. O problema é estar mal distribuído, mas isso não é um assunto de hoje. E daqui a um ano, que isso aqui foi no começo do ano, falava que é daqui 2 anos, daqui a um ano nós vamos ter mais de 500 mil de médicos no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde diz que eles preconizam no site deles 1.000 habitantes por médico. 1.000 habitantes por médico. Dá uma olhada quanto que nós temos muito médico, dá uma olhada quanto que nós temos no Brasil hoje. Se dividir os 209 milhões de habitantes pelo número de médicos que nós temos. Isso é o que nós temos no Brasil. Olha o que nós temos em São Paulo, com 45 milhões de habitantes, com 126 mil médicos. Nós temos quase um pouco mais de 1/3 de habitantes. Quer dizer, o que eu tenho que fazer para ganhar esse cliente? Que ele não sabe que eu existo. Né? E aqui mais pertinho da gente, Sorocaba. Não chega a 500, 480, 500, 510, varia de acordo com a área que você faz o cálculo. Então, nós estamos na metade daquilo que a OMS preconiza de habitantes por médico. Então, a gente tem muito médico. E o pior, a gente tendo muito médico, e tem gente querendo entrar. Não sabe como é a encrenca que está aqui em cima, ó. Como é que é a encrenca do mercado. Tem gente querendo ir, e tem gente perdido. Não sabe nem se entra, fica olhando o barco passar. Nós temos muita gente querendo fazer o que a gente faz. E daqui, para vocês terem uma ideia, por quê? Nós temos mais de 300 faculdades de medicina no Brasil, pela estatística da demografia médica. Mas tem sites na internet que chegam a falar que tem 330 ou até 350. Mas eu vou pelo da demografia médica, que foi a base de pesquisa que a gente fez. O que acontece? Nós só perdemos para a Índia. Quase 2 bilhões de habitantes, perdemos para a Índia. Olha que coisa. E, além disso, foi feita a estatística de que 2004 até 2020, nós vamos ter um aumento de 200% de nós no mercado, porque hoje entra em torno de 12, 14, 16 mil médicos no mercado, com registro no Conselho Federal de Medicina em cada estado. Agora, em 2024, nós vamos ter quase 30 mil médicos por ano. Não é que vai entrar ao longo dos 20 anos, é por ano. 30 mil médicos, já pensou o que é isso? Onde é que esses caras vão trabalhar? Tem que ir para Capriocó do Norte, lá no sertão da Amazônia, lá no meio do Pantanal, do Mato Grosso. E curioso que cada vez mais está saindo menos médico do mercado, ó. Em torno de 800 a 1.000 médicos que saem do mercado, ou porque morrem, ou porque se aposentam, ou porque arrumam outra profissão, ou porque se cansam, ou porque largam, mas é muito pouco que larga, perto das outras profissões. O médico larga muito pouco, em compensação aumenta muito. E curioso que a partir de 2009 está entrando mais mulheres. As mulheres estão entrando mais. Numa turma minha de 10 de tutoria, 7 são mulheres. 70% são mulheres. Tem mais 3 meninos só. E aí, o que acontece? Com tanta concorrência, com tanta gente no mercado, em que porta você vai bater? Quem que vai falar para você, olha, vai lá ou não vai? Onde você vai? O que acontece é que as pessoas têm muitas opções. Muitas opções. E aí o que acontece? Ela depende de uma série de informações para fazer com que ela crie uma realidade que faça, não, eu vou no doutor tal ou no doutora tal. Quem que vai me dizer isso? Tá?
O que acontece? Quais as estratégias que eu vou usar para poder me estabelecer no mercado? O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que ser para fazer isso? A gente não aprende na faculdade. E aí, a gente apela para aquilo. O médico tem que o básico, conhecimento técnico. Não adianta. Conhecimento técnico, saber o que faz, se especializar naquilo que faz. Meu pai falava assim, meu filho, estude para ser o primeiro. Porque o segundo também passa. Na época do vestibular. Estude para ser o primeiro, porque o segundo também passa. O que ele estava falando, para eu ser um bom profissional, para eu saber tudo daquilo que eu estou fazendo. Evitar o zero, praticamente zero, o índice de bobagens. Mas o mercado mudou. O mercado não quer mais só um cara extremamente exímio, extremamente técnico, que faça grandes diagnósticos. Ele quer alguém que conforte ele. Ele quer alguém que chegue junto dele, põe a mão nele. Ó, dona Joana, vai ser assim. Nós vamos ficar aqui, etc, etc. Então, isso está sendo muito exigido no mercado. Bastante, vocês nem têm noção como está exigido no mercado. Os grandes hospitais estão avaliando os médicos baseados na cognição do aprendimento de relação interpessoal. A gente vê que tem um grande problema, o médico hoje em dia tem um grande problema de relacionamento interpessoal. A gente ainda vive no passado, quando o médico falava e era ordem. Hoje o médico fala, o paciente vai pensar 10 vezes. Porque se você não atende o seu cliente naquilo que ele espera que você atende, na sua clínica, no seu corredor, com o seu Wi-Fi, ele procura outro. É ou não é? Ele está livre, ele está liberto, ele faz o que ele quiser. No seu consultório, com o seu Wi-Fi, ele procura outro. Aí o que a gente tem? A gente precisa ser, como eu disse, um médico mais completo. Que eu sou extremamente capaz, do ponto de vista técnico, em qualquer especialidade, e que eu tenho um relacionamento humano muito bom, desenvolvido. E outra, isso não pode depender daquilo que eu nasci, porque a minha família é muito legal. Não dá mais, isso é amador. Eu tenho que treinar a fazer isso, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que estudar a fazer isso, porque tem gente que não faz. E se você faz, você se diferencia. E para onde que a gente vai? A gente vai para um modelo de diferenciação no mercado. Eu não falei que o Pine e o Connor falaram que quanto melhor você promove aquilo que você faz, quanto melhor você embrulha o serviço ou o produto, mais diferenciado você é. Se a gente não usar as mesmas técnicas, tchau, você vai fazer parte dos 80%, 90% da curva de Gauss. É isso que a gente vê. Então, a diferenciação é importante. Onde que está essa diferenciação? O marketing diz, ou você faz melhor, ou você faz diferente. Melhor eu já disse, meu pai fala, estude para ser o primeiro. Agora é diferente. Como é que a gente dá um exemplo de diferente? Um mercado decadente, complicado. Quem vai em circo de cidade pequena? Quem vai? Eu não vou. Fui quando as crianças eram pequenas. Mas isso aqui é extremamente perigoso. Agora a gente fala assim, o médico tem que matar um leão por dia. Imagina alimentar um leão por dia. Imagina dar comida para 8 desses aqui, ou elefante. O palhaço no circo leva mais ou menos 5 minutos para contar a piada. Qualquer pessoa no celular, em 3 minutos, acaba achando uma piada mais engraçada. Ninguém tem paciência. Só que aí, como é um mercado decadente, um pessoal lá do Quebec, lá no Canadá, inventou uma maneira diferente. Não tem animais, porque as sociedades protetoras dos animais estão proibindo tudo. É mais barato, mas o treinamento desses caras é absurdo. Eles têm 2, 3 palcos na mesma atração. Tem gente caindo, tem gente voando, tem gente cantando, tem gente saindo do buraco. Eles conseguem colocar uma piscina dentro do palco. Quem foi ver aquele lá no show deles nos Estados Unidos, tem piscina dentro, é um show dentro d'água, num circo. Eles inovaram, fizeram diferente aquilo que já se vinha fazendo há séculos. Essa é uma maneira de diferenciação. Aliás, tem 2 autores, o Kim e o Malborn, que escreveram um livro chamado Estratégias do Oceano Azul. O que significa? Ele navega no Oceano Azul, que não tem concorrência. Ninguém faz o que eles fazem. Ninguém compete com eles. Aliás, os concorrentes são parceiros deles. Essa é a estratégia do Oceano Azul. Com uma diferença do ponto de vista financeiro. Eles têm um valor agregado muito alto e, ao contrário do que fazia antigamente, um custo baixo. Porque toda vez que você agrega valor, o custo aumenta. E as estratégias do Oceano Azul diz no livro deles que você tem que diferenciar com um custo pequeno. Então imagina a margem que eles têm em termos de lucro. Muita margem. Aí a gente vai para o mercado e só acha estratégias tradicionais do mercado. Você não quer abrir para mim aqui, por favor? Estratégias tradicionais. O problema é que as estratégias tradicionais,
Os marqueteiros, nossos amigos até, eles vão para os médicos vender as estratégias tradicionais, o que a gente não pode. Não pode usar aquilo que tem no mercado, a gente tem que adaptar para aquilo que a gente faz. Por quê? Obrigado, Deus lhe pague. Querendo ou não, nós temos o nosso código. E esse código não está aqui só para atrapalhar a gente, ele está aqui para defender a gente. E boa parte das estratégias de marketing que eu vou mostrar para vocês está aqui dentro. Tanto no Código de Ética, quanto na CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. E a gente não lê. Está tudo aí. E aí, o que a gente fez nos últimos 6 anos, 7 anos? A gente adaptou as estratégias de marketing no mercado para as estratégias do marketing médico, que é o que eu chamo de marketing médico superior. Não é superior porque é melhor, mas é superior porque é de médico para médico. E quem vai fazer isso aqui? Nós. A gente faz, algumas vezes, consultoria para algum colega que me liga, às vezes manda um WhatsApp, pergunta se pode aparecer numa propaganda. Né? E aí estava no meu livro lá, o Marketing Médico Superior, que é o verdadeiro marketing médico. Foi um slogan que a gente usou. E como é que isso funciona? A gente pegou todas as estratégias de marketing tradicional dos últimos 30 anos, do 1.0 até o 4.0 do Kotler, esses 4 todos ele estudou e falou, e traduzimos para o médico. Tudo que eles fazem lá, será que eu posso fazer para o médico? Só que tem um problema. Você tem que estar disposto a fazer isso e mudar algumas coisas no cérebro da gente que a gente chama de paradigmas. Os paradigmas são um conjunto de atitudes e comportamentos que a gente aprende e que a gente não discute. A gente aprende, mas que nem de trocar a marcha do carro. No começo você vê como é, e depois você passa sem perceber. São paradigmas. Você fala português porque a sua família fala português. Você se veste como você se veste porque a sua família fazia isso. Então o paradigma depende muito da nossa cultura. E aí o que acontece? Se a gente não mudar os paradigmas, a maneira da gente ver as coisas, os hábitos, e começar a se comportar de uma forma diferente, a gente não vai chegar no marketing 4.0, porque ele exige muita mudança em termos de perspectiva, em termos de atitude, em termos de tratamento das pessoas. O que a gente faz? O marketing 1.0. O que tem no marketing 1.0? É o marketing do produto. O mais importante há 30 anos, aliás, muito tempo, o mais importante era o produto. Quais as características que o produto tem? Um exemplo, desde 1959, a Unilever vende esse sabonete. Vocês sabiam que desde 59? Só que se a gente fala sabonete para a Unilever, eles são capazes de processar a gente. Porque o que eles falam é que é uma barra cremosa. Eles falavam, olha, aqui tem 1/3 de creme hidratante, a sua pele vai ficar macia, a sua pele vai ficar bem hidratada. Era a qualidade do produto que importava, não era a empresa ou o que você achava. O cliente é o que menos importa. Esse é um exemplo clássico do Brasil. Né? Quem lembra as qualidades do produto? Todo mundo. Não deforma, não solta as tiras, não tem cheiro, etc. Isso é que era importante falar, ninguém se preocupava com o que você queria. Empurrava a sandália e você compra se quiser. O cliente é o que menos importava. Esse era o produto que se vendia no marketing 1.0. Mas, como é que é o marketing do médico 1.0? Não é o produto que eu vendo, o que eu vendo sou eu. E o que eu preciso fazer? O médico 1.0 é o marketing do produto, o médico, a formação. O que eu vendo? A minha formação. E a minha formação, todo mundo, nós temos. Cada um aplica de um jeito que quiser. Então, desde a graduação, residência, curso, etc., tudo que eu preciso fazer para ser o que eu sou, ou para ser aquilo que eu falo que eu sou. Né? Aí você tem que participar de eventos, você vai para fora, você faz pesquisa com os alunos, no meu caso, na universidade. Né? Ou você, por exemplo, começa a se aprimorar em novas técnicas, robótica, a epigenética, que está na moda agora, a mudança do efeito do fenótipo do DNA, só com a maneira de você se comportar, e a neurociência. São novas ciências que estão aparecendo, coisas muito antigas e que a gente pode usar para o nosso negócio. Então, o marketing, o médico 1.0, ao invés de ser produto, ele é um marketing que praticamente é obrigatório que a gente tem. Está no nosso código de ética, lá no 5º princípio fundamental. Eu tenho continuamente que me aprimorar. Está escrito lá. Para quê? Para formar o meu produto. Porque o médico do 1.0 é o marketing da autoridade. E se você não tem preparo, você não tem estudo, você não é autoridade naquilo que você fala. Alguém que vem, que pode se preparar mais, se coloca melhor, se comunica melhor, ele consegue articular melhor o pensamento em termos de diagnóstico, terapêutico e prevenção, ele vai ser mais autoridade. Então, o médico 1.0 é o médico da autoridade, que seria o produto no marketing. E o 2? O 2.0. No marketing 2.0 já não é mais o benefício do produto. A gente fala que é o benefício da informação. Desde o século XV, quando Gutenberg inventou a prensa, começaram a espalhar os livros no mundo.
Acabou, ninguém mais detém o poder do conhecimento. E agora então, nos últimos 20 anos, o conhecimento está na mão de todo mundo. Então o que a gente faz? A gente sai de uma era da informação para uma era muito perigosa, a era do consumidor informado. E o consumidor, com o celular na mão, só o computador, ele está muito mais informado. Por quê? O que acontece com ele? Ele decide o que faz. Então, como é o consumidor que decide o que faz, as empresas começam a se preocupar com o que ele pensa. O que o cliente pensa? Será que o que eu vendo é o que ele quer? E geralmente as mulheres que são as decisoras, as grandes decisoras do processo, eu vou mostrar para vocês. E aí, ela tem uma série, as pessoas, os consumidores têm uma série de opções. Várias empresas que vendem às vezes as mesmas coisas, né? E aí o que as empresas perceberam? Já que é o consumidor que decide, eu preciso melhorar a minha interação com o cliente. Eu preciso, no caso meu no consultório, a minha interação com o meu paciente. Isso era fundamental para eles. Isso já nos idos de 1999, ano 2000. E aí você tem um consumidor altamente informado, uma empresa altamente interessada no cliente, começa a fazer com que aquela interação se transforme numa conexão. Lembra o pai Neil Gilmore no começo? Conexão, fidelidade. Ele estimula as necessidades latentes daquele cliente, ele resolve ele atende aqueles problemas, fazem com que ele goste, que ele volte a comprar, que ele tenha lealdade, e essa lealdade leve ele, além do benefício funcional do produto, olha, um produto que você vende é bom, um benefício emocional, porque a empresa se conectou comigo. Não tenho mais o benefício do produto que é bom, eu tenho o benefício da parte de relacionamento. Então, o médico 2.0, né, é o médico que, o marketing é o médico do emocional, que vai para a diferenciação. Já estou começando a entrar naquele slide dos patinhos, da diferenciação. E isso faz com que o médico 2.0 não possa fugir disso. A gente faz o quê? Tem o mesmo cliente informado, tem o mesmo cliente com celular, o mesmo cliente com todas as informações possíveis. A gente não aprendeu a lidar com o cliente que sabe das coisas. E aí o que acontece? O mesmo ciclo. A gente tem uma concorrência danada, muita gente no mercado, opções para escolher, e qual que vai ser o processo decisório dela? Geralmente a interação, o consultório. A gente brinca que às vezes os colegas querem ser extremamente eficazes. São eficazes, fazem diagnóstico, fazem tratamento, orientam o paciente, mas não tem aquela interação com o paciente. E você vê que não é a medicina que está falando isso, é o marketing, são as estratégias de mercado que não tem nada a ver com doença. É que nem o cara que vai comprar um carro numa loja de luxo, ele pergunta do carro e o vendedor, olha, o pneu é assim. A mulher fala, tem porta-copo? Ele fala, porta-copo? Ah, tem aqui, ó, puxou 2 ou 3, lá tinha. Falou, senhor, viu o painel é todo digital, o painel é sensacional. Aí ela falou assim, tem luz no para-brisa para eu me maquiar? Luz, claro que tem, aqui, abaixou, mostrou para ela, tal. Ah, vamos ver o motor, senhor, vamos lá ver o motor, abriu a tampa, todo lacrado, não deixe ninguém mexer. Aí ela falou assim, tem espaço para cadeirinha lá atrás? E o vendedor nem se tocou. No final, o marido vira para ela e fala assim, bem, você gostou do carro? Ela falou, não achei meio grande. Tá bom, obrigado, viu, vamos embora. Ele não teve a percepção de ver que o carro não era para ele, o carro era para ela. Então, essa interação com a empresa é fundamental. E quem fala isso não são os médicos, são os caras do mercado. O que nós temos que fazer? Copiar. Ter uma interação melhor, para criar uma conexão maior, para criar fidelidade. E a gente não faz isso, a gente quer ser extremamente eficaz. E quando eu falo isso, eu não falo só no consultório, hein? Em qualquer situação que você esteja como médico e tenha um paciente na sua frente, dá para fazer isso. Você não precisa nascer com isso, você precisa treinar isso, para fazer com que isso seja natural, não seja artificial. Pode ser no pronto-socorro, pode ser na UTI, pode ser numa radiologia, onde for, pode ser na UBS, pode ser onde for, basta você ter uma conduta diferenciada. E aí, o que a gente vê? A mesma coisa aqui no mercado. Essa interação leva a uma conexão que faz com que eu resolva um problema do meu paciente, uma angústia que ele tenha. Essa angústia ele gosta, ele aumenta a lealdade comigo, e ele vai ter, além do benefício funcional de um profissional autoridade, ele vai ter o benefício emocional de um profissional que sabe fazer a interação, a conexão entre os dois. E isso é o médico do que tipo? É o médico que sabe criar um vínculo maior com o seu paciente. Então, do ponto de vista do paciente, o que ele quer? Ele quer ser ouvido. A gente às vezes tem tempo de ouvir o paciente, ele quer ser ouvido, ele quer ser importante, pô. Ele foi procurar a gente. Isso é o que o mercado fala, ele quer ser importante. E outra, ele quer ser o foco das atenções. Sabe onde é que está escrito isso? Está lá o nosso segundo princípio fundamental.
O paciente é o foco das nossas atenções. Na primeira página do livro do Kotler, da administração de marketing, está escrito lá, o cliente é o foco de todas as ações estratégicas da empresa. Olha aqui no nosso código de ética, está escrito também. E ele quer ser bem tratado. O artigo 23 fala que a gente tem que tratar os nossos pacientes com dignidade. E a gente, às vezes, com aquela pressa, com aquela eficácia, tal, esquece até de conversar. Ou, que a gente vê muito, de cumprimentar. Olha, dona Maria, eu sou o doutor João, eu vim aqui porque tal médico chamou. A gente ensina isso na UBS, ensina isso no PAS, na faculdade. E a gente não vê no dia a dia isso acontecendo. E como é que isso fica do ponto de vista do médico? Se o paciente quer ser ouvido, ele quer ser curado. Porque no final, ele quer ser curado. Tudo bem que tem aquele negócio de curado ou aliviar o sofrimento, tudo bem, mas no fim ele quer ser curado. Agora, como é que fica isso do ponto de vista do médico? Se o paciente quer ser ouvido, por exemplo, o médico tem que ter o que a gente chama, aliás, no coaching, eu também fiz coaching, ele tem que ter uma escuta, mas não é uma escuta assim, olhando para o céu, é uma escuta atenta. Uma escuta que eu consiga demonstrar para ele que eu estou interessado naquilo que ele fala, porque é ouvindo que eu faço o diagnóstico. Não é adivinhando que eu faço o diagnóstico, é ouvindo, né? Outra coisa que o médico precisa é fazer com que ele crie respeito com ele. Ouça, faça boas perguntas, de preferência perguntas certas, para que você vá direcionando para o diagnóstico. E você faz com que ele crie um certo grau de conexão com você, que a gente chama de fidelidade, e ele vai acabar te admirando. Sabe por quê? Porque um médico que faz isso diariamente, todo dia, de uma forma repetida e estratégica, ele cria um vínculo com o seu paciente. Então, o médico 2.0 é o médico do vínculo. A gente já tem o médico autoridade do ponto de vista funcional. E agora o médico do vínculo, o médico 2.0. Tá? Como é que é o 3.0? Para a gente acabar antes de ir para o quarto. Bom, já temos o produto, já temos o fator emocional do relacionamento, agora nós temos o valor. As empresas agora no marketing estão preocupadas em saber o que você dá valor. Isso de 2000 para cá. O que você dá valor? Porque eu já tenho um produto bom, eu posso escolher, tenho vários concorrentes no mercado. Então eu dou valor para o ser humano. Por quê? Porque agora eu estou interessado em saber como é que é o coração desse ser humano, como é que é o espírito desse ser humano e o que ele pensa. Isso é o que o marketing estuda, no marketing 3.0 de 2010 para cá. E aí nós temos o quê? Porque as empresas agora, já que estão focando o valor, elas têm que focar soluções na sociedade. Porque eu já produzo um produto, eu tenho um serviço bom, eu me conecto muito bem com o meu cliente, o que falta? Eu devolver um pouco para a sociedade. É isso que é o marketing do valor do 3.0. Como é que isso entra nessa roda, nesse esquema? A empresa se posiciona no mercado, olha, eu faço isso. 2, uma vez fazendo isso, eu estabeleço algumas estratégias. A empresa escolhe algumas estratégias para se posicionar no mercado. Essas estratégias vão fazer com que essas empresas tenham um comportamento, mas não basta mais ter um comportamento daqueles da Unilever, da Dove, não basta mais. Hoje, os consumidores querem saber missão, visão e valor. O que a sua empresa tem para a sociedade? O que a sua empresa tem para o meio ambiente? O que a sua empresa tem para as pessoas, trabalho infantil, abuso? O que tem? O que vocês pensam sobre isso? É isso que eles exigem. Então, o consumidor ele tem experiências muito positivas com empresas que pensam dessa forma, que se colocam dessa forma no mercado, né? Isso faz, as mesmas experiências levam a esses consumidores terem grandes emoções, novas emoções, outras percepções e fazem com que essa empresa tenha um consumidor, que eles chamam uma palavra nova no marketing, um consumidor engajado. Engajado por quê? Porque ele já tem o benefício funcional do produto, ele tem o benefício emocional do vínculo e agora ele tem o benefício espiritual de pensarem de uma forma sintonizada. Isso não é o médico que fala, isso é o marketing 3.0. Né? E o marketing 3.0, como é que fica para o médico? Mesma coisa, eu sou autoridade, eu me posiciono como um especialista. Esse especialista vai atuar no mercado de uma forma condizente, uma forma integral. Vai me levar a experiências positivas com meus pacientes e eles vão ter emoções, experiências positivas comigo, pela relação que eu tenho. Isso vai fazer com que os meus pacientes fiquem mais satisfeitos, mais tranquilos, mais acalmados. Eles sabem que tem uma referência lá. A gente acha que é um saco, às vezes, o paciente ligar para nós ou falar com a gente, mas é disso que eu vivo. Hoje, uma grande estratégia de marketing para o médico é estar disponível. E ele não está disponível. Muitas vezes a gente liga para o colega às 5 horas da tarde, você não atende, você não acha mais ninguém. E outra, quem é cliente de quem? Quem é paciente da gente? Eu tenho uma aula lá, só sobre isso, um vídeo no YouTube. Qual a diferença de paciente e cliente? O cliente é todo paciente que eu ainda não atendi.
Então todo mundo é meu cliente, não importa se ele tem filho ou não, porque eu faço cirurgia de criança, cirurgia pediátrica. Então não importa se tem filho ou não, mas alguém que você conhece talvez tenha, e alguém que você conhece que talvez tenha, pode ser que precise de um cirurgião. Então essa é a rede que eu preciso. Não posso ficar mais martelando, não, eu só faço o coração, só faço o coração. E sabe, quer ver uma coisa interessante no hospital que a gente fala? Você vira referência. E você não vira referência pela sua especialidade, você vira referência pelas 3 condições aqui: emocional, funcional e de relacionamento e espiritual. Porque a pessoa chega para você e fala: doutor, olha, meu pai está com uma pressão alta, eu sou cirurgião, o que eu tenho com hipertensão? Nada, 0. Mas, meu pai, o senhor conhece algum cardiologista? Então, olha o nível de diferenciação que ela tem de você. Não é um cara que opera, mas é um cara que dá orientação para ela. É um cara que ela pode confiar. Sabe quanto custa isso no mercado? Né? E aí, o médico 3.0 é o médico da satisfação. Tá? E agora, nós temos o resumo. O médico 1.0, 2, a autoridade, o vínculo e a satisfação. Só falta o que acontece no marketing 4.0. O que falta mais? Já vimos tudo do ser humano. Caramba, o que falta mais agora? O marketing 4.0 é o marketing agora do gerenciamento de tudo isso. Nós estamos todo mundo com o celular na mão. Nós estamos todo mundo mais empoderado. O que acontece? 90% das pessoas sabe ou lê as coisas ou adquire conhecimento por esses instrumentos eletrônicos. Eu não gosto muito de ler livro em tablet, eu prefiro o livro tradicional. Mas pode ser que um dia eu mude. Mas certamente eu leio muito o celular e leio muito no notebook, que é o que eu tenho ali. Outra coisa, os clientes não estão mais diretamente procurando os especialistas, eles estão procurando entre si, eles estão procurando terceiros para procurar opinião sobre nós. Olha a influência que as redes sociais têm. Eles não dependem mais de eu falar: olha, vai fazer isso. Não dá mais, nossa palavra, às vezes só é autoridade quando eles conhecem a gente. Tá? E terceiro, os influenciadores da internet. A gente tem os jovens, as mulheres e os que eles chamam de os netizens, que é os cidadãos da internet. Mas, sem dúvida, um dos mais influentes são, de novo, as mulheres. Esse termo shopper é o que o marketing classifica o consumidor. Tem o consumidor shopper, tem o consumidor comprador e o consumidor usuário. O shopper é aquele que decide: olha, vai lá e faz isso. O comprador vai lá e compra e traz para casa para alguém usar. Um exemplo: fralda. A mãe decide a marca, o pai vai lá comprar, porque a mãe não pode sair, o bebê é pequeno e tal, e traz a fralda para casa e o bebê usa. Mas pode ser o shopper, pode ser o comprador, tanto faz. Então eles usam muito esse termo shopper para dizer o influenciador da compra, não mais só o comprador que importa. E aí a empresa não está mais diretamente ligada ao cliente, não tem mais isso. Não é uma relação vertical entre empresa e cliente, é uma relação agora horizontal entre todos os terceiros que eu falei. Família, trabalho, escola, etc. Então é uma relação vertical, e essa relação horizontal tem uma relação com a empresa que tem uma relação com todos eles também, simultaneamente ou por nichos ou por grupos. E aí a gente tem, você está preparado, por exemplo, para consumidores, a empresa está preparada para consumidores mais poderosos, empoderados com o conhecimento? A empresa está levando em conta o equilíbrio entre o lado humano e o lado digital? A empresa está preocupada agora em ser uma marca mais normal, porque eles falam assim: a marca normal, que é o que vai exigir do médico, ser mais acessível, ser mais compreensível e ser vulnerável, quer dizer, reconhecer o erro. Isso que as empresas estão preocupadas. E como é que a gente faz? O Kotler escreveu que isso, as marcas têm que procurar atributos humanos. Mais humanos para trabalhar. Aliás, vocês estão vendo um monte de banco, tendo um monte de Magazine Luiza, todos os bancos, falando que tem aqueles, a gente chama de persona, aquelas pessoas de robô que falam com a gente no tablet, falam com a gente na tela. O que é aquilo? Aquilo é a média das características das pessoas que visitam e que compram da marca. E eles criaram aquelas personas. Tem a Vivo, tem, muitas empresas têm. Né? Estão querendo chegar perto das pessoas. E aí, como é que é o médico 4.0? Você pensa que você que influencia o paciente de modo geral, se ele não te conhece? Acabou isso aí. A gente não influencia ele mais. O que acontece é que a gente tem, de novo, uma rede entre procuradores de serviço médico e que se conversam entre si e que se conversam também com o médico. Então, se você não tiver uma boa conexão, uma boa estratégia para conectar com todo esse pessoal aqui, a gente fica para trás. Nós estamos num mundo conectado. E aí, o que a gente vê? Você está preparado para isso aqui? Você está preparado para isso aqui, por exemplo? O médico fica bravo quando o paciente chega com alguma coisa que fala. Eu vou contar uma história para vocês. Uma mãe uma vez chegou para mim, com um bebê de 2 anos e 8 meses. Doutor, meu filho tem esse problema aqui, precisa operar. Aí eu examinei o menino e falei: realmente, precisa operar agora. Mas tem certeza?
Não, tem, olha, está com tal idade, precisa operar, ela estava preocupada, estava angustiada. Mãe que não é angustiada, não é mãe. E que isso e aquilo, eu falei, não, mas realmente, olha, ele passou da idade, ele precisa operar, a gente espera essa doença até tal idade, e ele está com o dobro dessa idade. Então não dá mais para esperar. O seu pediatra tem razão, dou muita força para o pediatra, que é o meu cliente também, um dos meus clientes principais. Ele tem toda a razão. Mas a mãe continuou retrucando, mas doutor, e se ele tiver isso aqui, nessa idade, não sei o que lá, e eu, como eu uso as estratégias das perguntas pacificadoras, quer dizer, eu não discuto, eu pergunto para ela mas espera lá, de onde você tirou isso? Ela pegou, puxou da bolsa e mostrou um papel para mim. Aqui, doutor, está escrito aqui, ó, que tem que puxar, tem que tirar, tem que esperar tal idade. Fala, deixa eu olhar. Eu não discuti com ela. Não perca tempo discutindo com quem não entende o que você entende. Ela está querendo saber um ponto de referência, um ponto de apoio em você. Ela não quer alguém destramelado, que mostra, eu sou especialista. O que eu falei para vocês? O que menos importa é o que eu sou. O que mais importa é o que eu faço por eles. Aí eu olhei o papel, olhei e falei, não, mas realmente a senhora tem toda a razão. Pronto, tirei o primeiro motivo para ela brigar comigo. A senhora tem toda a razão. Olha aqui, ó. Está vendo? Quando chega a tal idade, li com ela. Eu falei assim, aliás, esse site é muito bom. Falei para ela, esse médico é muito bom. Era o meu. Ela tirou uma cópia do meu site. Então imagine se eu discuto com ela, eu estava brigando comigo mesmo. Eu devia ter guardado o papel. Então ela tirou um print, não viu que lá, o mundo da cirurgia, pelo Dr. Willy e tal, ela não viu que era meu. Tá? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Isso aqui pode ser muito engraçado, mas do ponto de vista estratégico do marketing, isso aqui é ridículo. É ridículo, não tem, pode ser engraçado, mas não tem nada a ver. E aí o que a gente fala, pacientes mais poderosos, a gente está preparado para eles, pacientes que retrucam, né? Porque toda vez que o paciente fica fazendo muita pergunta, o que a gente rotula o paciente? Esse é barraqueiro. Essa mãe é barraqueira. Não é assim que a gente fala? Não. Um paciente, um cliente ou um paciente revoltado, perguntador, instigador da gente, é um paciente, um cliente mal informado e mal treinado. Eu vivo falando para vocês lá na residência. Não tem paciente que tem que brigar com você, você tem que projetar para ele o que vai acontecer. Está combinado? A senhora tem alguma dúvida do que vai acontecer? A senhora tem alguma dúvida do que nós vamos fazer? Ou do que nós vamos esperar? Do que é possível fazer? Combine com ela, acabou o paciente revoltado. O que falta para ela é assim, porque ela não sabe o que vai acontecer. Coloque-se no lugar dela. Né? Saber o lado humano lá, era digital, cuidado para responder via digital. Nós temos uma regra, isso na Kodami. E médicos mais normais, o que ela quer é médico que conversa, pô. Ah, mas não dá tempo. Bom, nós vimos aqui, tempo é uma questão de prioridade. Eu estou tratando de gente, não estou tratando de um carburador que eu troco. Tá? E é isso, acessíveis, amáveis e eventualmente, olha, realmente, talvez uma outra terapêutica seja importante. Nós vamos ver isso aí, eu volto a falar com a senhora mais tarde, tá bom? E aí os médicos também têm que ter atributos mais humanos, capazes de poder fazer, atender e atrair mais clientes para fazer conexões mais fortes, para fazer com que eles sejam fidelizados ao nosso serviço. Aí, o que acontece? Eu tenho um médico realmente que se preocupa com o aspecto funcional da autoridade, se preocupa com a conexão, com o relacionamento humano, com o vínculo, ele se preocupa em satisfazer o paciente em função dele atender ele como um ser humano mais completo, mas cliente não é só quem vem me procurar para operar, cliente é todo mundo, todas as pessoas com quem eu me relaciono, o pessoal da administração no hospital, o pessoal de enfermagem, o pessoal, os meus colegas, e as profissões invisíveis, que é a moça que limpa a minha sala, é a moça do café, é o guarda do hospital. A gente tem que se relacionar muito bem com eles. E daí para frente, a gente vê que o marketing 4.0, ou o médico 4.0, é o médico da empatia. Só que é uma empatia, não é aquela empatia de eu me colocar no lugar do outro. Não é isso. É empatia de eu ter o poder de compreender as emoções e as sensações dos outros. Isso é o do marketing. Como você fala compreender, você fala uma noção muito maior do que entender. Você compreende, você protege aquela pessoa, você abarca aquela pessoa com a sua autoridade, com a sua competência. Essa é que é a diferença do médico 4.0. Né? E aí o que acontece? A gente tem um médico mais completo. E esse é o médico que o mercado quer hoje, uma empresa completa. E aí é o que o Kotler fala, é o momento do uau. Uau, esse cara é outra coisa. Por quê? Porque ele fez um atendimento surpreendente. Uma coisa que eu não vou esquecer, eu não consigo transferir para as outras pessoas o que esse cara é. E é uma coisa que é contagiante, eu vou contar para todo mundo. E aí, dá para eu fazer isso no meu consultório? Obrigado.